Boa tarde, pessoal do Mande Bem no Enem. Bom, hoje a aula é sobre o país que nós vivemos. Eu vou falar um pouco sobre a estrutura administrativa do Brasil, como se organiza o país em que a gente vive. Isso é um tema que é relevante não apenas para o Enem, é o nosso objetivo principal, afinal de contas, toda a estrutura do MEC tem se organizado para politizar um pouquinho, para colocar sociologia, filosofia, essas matérias com um pouco mais de destaque no currículo, né, mas também para o período que a gente vem vivendo. Afinal de contas, a gente passou por um período eleitoral, para aquelas cidades que só tiveram o primeiro turno, e a gente tem várias cidades que têm 2 turnos, e com isso, então, o que a gente vai discutir tem muito a ver com a política. A ideia de conhecer o Estado é fundamental, é um misto que aqui a gente tem entre conhecimentos gerais, mas principalmente entre história, ciência política, sociologia e aí uma área do começo das ciências jurídicas, para aqueles que forem seguir, por exemplo, pela área do direito, da administração pública ou matérias afins. Antes de começar a falar sobre o Estado brasileiro, e aí a gente inicia o primeiro slide, a gente vai falar um pouquinho sobre a sociedade em que a gente vive, né? Aí é um pouquinho um enfoque sociológico. Esse enfoque, o objetivo dele é trazer a compreensão de por que a gente respeita a lei, por que a gente não age simplesmente como passam as coisas na nossa cabeça, por que a gente não faz, não comete absurdos. A gente sabe muito bem o que a gente pode e o que não pode fazer. Aqui, ninguém aqui, eu não vou, como professor, ficar aqui proferindo um monte de barbaridades, falando palavrões. Eu tenho todo um conjunto, um arcabouço de coisas que não são permitidas. Assim como em outros ambientes a gente sabe outras regras. Ninguém aqui, por exemplo, sai andando pelado na rua, né? Isso não pode, né? A gente sabe, são regras morais. Certo? Numa pequena sociedade, as regras morais elas são controladas por quem? Pelos próprios indivíduos que vivem em sociedade. Não existe um indivíduo que viva sozinho. E aí, em sociedade, os outros vão reprimir, então, esse pensamento deste um, né? A não ser que esse um seja tão convincente que ele convença todos os outros de que essa regra está correta. Mas, caso contrário, não é possível. Né? A gente nasce imerso em uma regra que é exterior e coercitiva, né? Que é a moral. A moral ela serve para que esses pequenos grupos não se destruam entre eles, para que eles não tenham brigas ou que as brigas sejam mediadas de alguma forma. Essas regras elas são tácitas. A gente nasce imerso nessas regras, a gente vem aprendendo desde pequeno. Para usar o exemplo que parece um pouco absurdo, se vocês vissem uma criancinha correndo na praia ou brincando na piscina peladinha, isso não é um problema. O problema é um adulto fazer isso, certo? Porque a gente tem todo um período de moralização, certo? Que vai desde a infância até a idade adulta, quando a gente chega ao nosso pleno do moral, a gente sabe quais são as regras. Certo? Agora, se isso pode funcionar em pequenas sociedades, em que ou comunidades, como eu coloquei no slide, a ideia é que você tem uma pessoalidade grande. Se uma pessoa faz uma bobagem, todas as outras são capazes de reprimir e de dizer, isso não está certo, então vamos fazer de outra forma. Em sociedades que são maiores, muito grandes, como grandes cidades, ou se a gente for pensar mesmo o espectro global, né, o mundo, isso não é possível. Por quê? Porque não tem como eu controlar todas aquelas pessoas que estão no meu entorno. Então aí, qual que é a passagem? A gente passa da comunidade para a sociedade criando leis. Então eu estipulo, não é permitido, por lei, andar pelado. Ou a gente tem as leis que reprimem o fumo em lugar fechado aqui em São Paulo, você tem as leis que proíbem que você corte madeira e toda essa discussão do Código Florestal que vocês têm com maior presença nos estados menos industrializados, ou qualquer outra regra. A regra ela nasce num acordo entre indivíduos, mas quando a sociedade é muito grande, tendo a impessoalidade, você necessita que a moral vire lei. Afinal de contas, você não vai reprimir, eu não gosto dele porque ele faz isso ou outra coisa. Não, ele rompeu com a lei e aí vem a polícia ou quem quer que seja e vai prender a pessoa, ou multar, ou qualquer coisa assim. Isso faz parte da nossa vida em sociedade. Isso é parte da pergunta 2 do Enem do ano passado, certo? Da prova amarela, que eu vou ler aqui com vocês e responder.
A questão dizia então, o brasileiro tem noção clara dos comportamentos éticos e morais adequados, mas vive sob o espectro da corrupção, revela a pesquisa. Se o país fosse resultado dos padrões morais que as pessoas dizem aprovar, pareceria mais com a Escandinávia do que a Brusundanga, que é a corrompida nação fictícia do Lima Barreto, no livro dele. O distanciamento entre reconhecer e cumprir efetivamente o que é moral constitui uma ambiguidade inerente ao humano. Porque as normas morais são, e aí vamos começar lendo as respostas são que não são decorrentes de vontade divina e por esse motivo utópicas, coisas que seriam incapazes de ser feitas porque Deus quis assim ou qualquer entidade divina quis assim e a gente respeita. Não é assim, está errado. Parâmetros idealizados, cujo cumprimento é destituído de obrigação. Olha, se for destituído de obrigação, não tem função moral. Você sabe quais são as regras e você não descumpre. Quem descumpre vai ser penalizado. Está errado também. Amplas e vão além da capacidade do indivíduo conseguir cumpri-las integralmente. Se fosse tão ampla e impossível, não precisaria existir. Certo? Então, também errado. Aqui a correta, criadas pelo homem, que concede a si mesmo a lei a qual deve se submeter. As leis, assim como as regras morais, são elaboradas pelo conjunto de pessoas que estão envolvidas naquela situação. E aí a última errada, apenas para constar, cumpridas por aqueles que se dedicam inteiramente a observar as normas jurídicas. Não necessariamente as pessoas... ninguém precisa saber quais são as leis para saber o que pode fazer e o que não pode fazer. Fica clara essa distinção entre moral e lei e a necessidade dos indivíduos de viver sob algumas regras? Isso é claro para vocês que estão aí acompanhando a aula? Podem fazer perguntas se quiser, eu estou aqui à disposição de vocês. Posso seguir ou virão perguntas? Posso seguir? Tá bom. Então, eu vou... Passa o slide ainda antes de entrar no assunto em si, eu vou falar de mais um detalhe que é importante para isso. Se a gente vive sob leis, como é que a história ela é feita pelos seres humanos? A gente vive sob as leis e essas leis a gente respeita por quê? A gente respeita porque a gente entende que há uma necessidade delas. Claro, a gente pode desrespeitar uma lei por não estar de acordo, e se a sociedade inteira que está em desacordo com essa lei se mexer, a gente modifica a lei, a gente modifica o conjunto moral. Mas o Weber, que é um sociólogo alemão, ele vai focar em 3 formas legítimas de dominação. Tá? Essas formas elas são legítimas por quê? Isso é sociologia, se vocês têm isso no colegial, vocês também terão perguntas a esse respeito. Devem estar um pouco mais familiarizados com o autor, mas a ideia de que elas são legítimas porque eu legitimo, as pessoas legitimam este tipo de dominação sobre elas. Certo? E aí usando os exemplos, a gente tem a dominação tradicional. A dominação tradicional é aquela que vem da tradição, vem do costume, dos hábitos das pessoas. Eu nasci e fui aprendendo uma série de coisas com meu pai ou com minha mãe, e quando eu fazia alguma coisa errada, eles me diziam, não pode. E eu, como não tinha necessariamente outras referências, não sabia ler, eu não conhecia as leis, etc., eu ouvia e aquela ideia que ele me passava era importante, certo? Então eu passava a respeitar. E aí então vem pelo hábito. Isso na forma privada, a família então funcionaria desta forma, tendo então um tipo de controle sobre ele. E aí na forma pública, uma forma então de dominação que seria tradicional seria a monarquia. Por que o rei é rei? Ele é rei porque ele é filho do anterior, que é filho do anterior, mas não porque eu quero, ou a população quer, ou qualquer coisa. Seria uma forma tradicional, uma forma que é pelo hábito. É porque é. Tem uma pergunta? Tem. Tanto o Felipe quanto o Hermione, eles estão querendo saber da diferença entre moral e ética. Acho que isso... Tá, a questão, a moral, ela aí é uma pergunta bem filosófica, né? Eu preferia ser formado em filosofia para responder, mas a ideia que eu vou passar aqui enquanto sociólogo é a ideia de que a moral é um conjunto de regras, né? Elas são estabelecidas, elas são coercitivas, elas existem como...
elas são exteriores. A ética é alguma coisa que você... o modo como você vai trabalhar, é um conjunto de valores, certo? Ao contrário, é um conjunto de valores que você vai trabalhar enquanto indivíduo na sociedade, né? A ética, ao contrário do que a gente vem vendo, né? A gente vive um mundo em que a ética e a leitura da própria pergunta faz, num país em que você tem corrupção, as pessoas não têm que buscar ser éticas, né? A ética é um conjunto de valores, né? Ele é algo que parte, ele devia ser um pressuposto, não alguma coisa que você chega a. A moral, ela é exterior, né? Eu acho que essa é uma das diferenças. Eu acho que valeria a pena, de repente, pensar um pouquinho mais na pergunta. Eu acho que eu fico por aqui na resposta. Não sei se ajudei tanto, mas é porque a questão, se a gente for para a profundidade que ela traz aí, acho que é mais fácil para nuance. Pensando no Enem, pensando na aula de hoje, ficar por aí. Uma coisa de ser ético, ou a postura ética de uma pessoa, o conjunto de valores que ela carrega, ao contrário de uma moral que é imposta por uma sociedade colocada. Pois não. A Roseli, então, está dizendo se a gente pode dizer que a ética é o ponto de vista do ser humano. E aí o Felipe disse, enquanto o moral seria algo aceito pela coletividade. Isso. Acho que Eu acho que a solução do Felipe é interessante. Ela é um conjunto de valores muito bem aceito pela moral daquela sociedade, né? Eu acho que isso é uma boa saída para a pergunta. Lembrando que tudo isso aqui é o pressuposto para a gente entrar na aula, que a gente vai discutir a estrutura administrativa do nosso país, tá? E aí, como a gente vai discutir política, é importante também falar de ética, falar de moral e entender por que a gente está preso a isso, né? Eu acho que, mas muito bom, essa participação é fundamental, inclusive porque a interatividade da internet permite isso, né? Não é uma teleaula em que só eu falo. Obrigado por vocês participarem. Mande Bem no Enem está tirando nota 10 nesse sentido. Mas, então, eu vou continuar com as formas tradicionais, as formas de dominação legítimas, certo? Formas legítimas de dominação. Eu falei um pouquinho da forma de dominação tradicional e aí há uma ruptura que a gente pode pegar na história entre a forma tradicional e a legal. Tá? Eu costumo em aula, eu dou aula em alguns colégios aqui em São Paulo, dei aula em vários colégios por aqui, mas como vocês viram aí, preso mais a dois, a ideia de que você tem uma construção histórica, assim como a Revolução Francesa modificou a monarquia, então, para a república, o que significou naquele momento a ruptura? Significava, o povo quer participar de uma decisão que ele está alheio, ele não participa da decisão de quem é rei. Certo? O rei é simplesmente o filho mais velho do outro rei. E os casamentos são feitos assim. E a população vive e respeita as leis e as regras que são impostas por aquela monarquia. A Revolução Francesa rompe com isso. E se a gente pegar no âmbito privado, a gente tem a mesma coisa. E vocês estão na idade perfeita para isso, né? Os alunos do ensino médio geralmente estão naquela fase de questionamento da dominação tradicional. Certo? Quando vocês ouviam os seus pais, o seu pai falava, eu posso sair hoje à noite? Ele falava, não. Aí você fala, bom, tudo bem, abaixa a cabeça e fica tranquilo, né? Fala, bom, é meu pai, eu tenho que respeitar. Vai passando um certo tempo, ele fala de novo, não, hoje você não vai sair. Você já está ficando mais velho, você fala, pô pai, mas por que eu não posso sair? Me diga, eu quero participar dessa decisão, eu quero, então, em comum acordo com você, chegar a uma decisão. Eu vou sair, mas eu chego em tal horas, eu vou sair, mas eu não saio na próxima semana, não saio essas 2, 3 semanas que faltam para o Enem, para ir bem no Enem, na semana seguinte eu posso sair, ou na semana seguinte eu posso chegar um pouco mais tarde na escola. Não vão fazer isso, senão depois seus pais reclamam comigo e com a plataforma. Mas a ideia é de que você passa a questionar o poder tradicional. Você passa, então, a defender um poder que seja negociado, um poder legal, certo? E é sob esse que a gente vive, por isso que a gente respeita as leis, certo? A gente respeita as leis porque elas são acordadas entre aqueles que participam da sociedade, certo? O que não existia antes, ou o que na moral é um pouco mais complicado de se ver. Então, e por último, a terceira forma de dominação, ela foge completamente a essas duas esferas. Ela é a esfera do convencimento, que é a dominação carismática. A dominação carismática, ela é aquela dominação que eu me deixo levar por alguém em quem eu acredito. E ela está ligada, sim, às duas dominações anteriores, pela pessoa que detém o poder. Por que eu sigo a este presidente e não a outro? Ou, para aqueles que assistiram o filme da Rainha,
fala da rainha da Inglaterra, a relação dela com o Blair, por exemplo, que era o primeiro-ministro, é a ideia de quem respeita esta rainha, se eu respeito ou se eu não respeito, certo? Se ele me convence de que ele tem que ser o mandatário, se ele me convence de que ele é bom o suficiente, e a gente não precisa pensar só no presidente. Você na turma tem aquela pessoa que normalmente é uma liderança, ele me convence, todo mundo querendo ir viajar no final de semana e ele convence que o melhor é ir na festinha na casa dele, porque ele é hábil com as palavras. Certo? As grandes figuras que a gente tem para ilustrar e que o Weber utiliza são o pastor da igreja, ou o padre da igreja, ele estuda os protestantes principalmente, ou o político, né? Que são aquelas pessoas que usariam a palavra e você se deixa dominar por aquela palavra, certo? Claro, isso, deixo apenas um adendo que está aí também no slide, né? Uma observação que o Estado é o único que tem o poder, o pressuposto da dominação, do uso da violência física, certo? Então, qualquer um, se eu resolvo aqui, eu saio aqui mais mal-humorado e bato em alguém, ou apanho, ou alguém em sala de aula, eu não posso fazer isso, certo? Eu não posso, a moral não me permite, ou na rua, cometer algum crime, certo? Mas eu também não posso ser um justiceiro. Certo? O justiceiro seria aquele que sairia atrás dessa pessoa para fazer a justiça. A justiça cabe ao Estado, assim como o poder de polícia cabe ao Estado. Então, ele é o único que pode utilizar a violência para a dominação. Tá? Todos os outros ambientes eles têm que ser ganhos pela palavra, pelo convencimento, pelo acordo, pela maioria, nunca pela violência. Quando o Estado é incitado, quando você tem uma revolução, ou se transforma o Estado, ou ela é reprimida porque o Estado tenta manter a sua normalidade. Claro, isso a gente vai passar exatamente às questões referentes ao Estado brasileiro, mas aí, novamente, com o fim do slide, coloco para vocês a possibilidade de questões. Vamos andando com o tema? Tá, então entramos na aula, certo? Se a gente for pensar o Brasil, certo? E aí a gente teria que entender o que é o Brasil. A primeira pergunta que eu propus, né, quando chamei, né, quando a gente fez a chamada da aula, o que é o Brasil? O Brasil ele pode ser entendido de múltiplas formas, não só essas três que vocês têm no slide, certo? Mas o Brasil ele existe enquanto território, né, e ele então o território brasileiro. Ele não é estático, ele pode mudar, certo? A gente teve, o território brasileiro, se vocês olharem ao longo da história, ele sofreu uma série de alterações. A gente teve brigas no sul, brigas no norte, a gente teve, inclusive, questões separatistas internas em São Paulo na década de 30 passada. Então, o território está em disputa, né? A gente pode aumentar o território e aquilo passa a ser o país ou não, né? A gente pode diminuir, a gente pode perder território. A gente pode ter um território em que você tem mais de uma nação, né? E você pode pensar que o Estado espanhol, por exemplo, é um conjunto de 5 nações fechadas em um Estado, né? Ou você pode ter uma nação sem Estado, como, por exemplo, são os judeus antes da criação de Israel, por exemplo. Então você tem essas diferenças semânticas, mas são importantes para ver o que a gente vai pensar do Brasil. A outra perspectiva que a gente tem é a perspectiva da nacionalidade. Então, o Brasil enquanto nação. Eu me reconheço enquanto brasileiro por quê? É uma pergunta que pode parecer boba, mas é importantíssima. Por que somos, imagina, não sei se tem estrangeiros assistindo, mas por que somos brasileiros? Além de ter nascido no Brasil, e aí é uma questão referente ao Estado, né? Mas, bom, e aí para aqueles, mais para os meninos do que para os garotos do que para as garotas, é importante, o Hobsbawm, que é um historiador, ele costuma falar que o futebol ajudou muito na construção da nacionalidade. Quando a seleção brasileira vai jogar, ela não são 11 pessoas quaisquer jogando em um país, ou como foi contra o Japão. É a seleção brasileira jogando contra a seleção do Japão. Eu reconheço aqueles jogadores enquanto jogadores do meu país, eu acredito, eles me representam, sou eu em campo, certo? Eu enquanto brasileiro, vejo aquela seleção. Né? Isso é importante que a gente tenha, isso é importante, eu me reconheço brasileiro. Por que tem gente que tem mais de uma nacionalidade ou que troca a nacionalidade? Certo? Porque é possível, porque você se reconhece enquanto uma cultura. Eu nasci imerso na cultura, falo português,
certo? Tem gente no Brasil que inclusive fala outras línguas, aí línguas originárias pré-vinda dos portugueses para o Brasil, mas tirando isso, a gente nasceu, a gente fala o português, certo? A gente come determinado tipo de comida, se veste de determinada forma. E isso faz da gente uma nação. Né? A ideia de nação é essa, de pertencimento a algo. Tá? É a ideia de que eu faço parte deste lugar, que é o que faz, inclusive, que eu pense o porquê quero mudar ou não o meu país, porque eu me sinto representado por ele. Tem pergunta? Vamos lá. A Estevilis Monteiro, de Várzea Grande, no Mato Grosso, ela pede para você comentar talvez alguma coisa sobre o plebiscito do Pará, da divisão do Pará. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem tudo a ver, porque né? O Pará ele tem um território grande. A gente sabe que as cidades são distribuídas aí de diferentes formas. Tem lugares com maior adensamento e áreas com menor adensamento. E a ideia de que aquele povo se reconhece como uma cultura comum ou não. Que é diferente, por exemplo, e aí a questão, o que eu li sobre essa questão, dividi em duas partes. Um, o reconhecimento daquele povo em estar em um determinado... estar em conjunto com os seus iguais. E a gente sempre quer isso. Né? A gente prefere viver entre iguais do que entre diferentes. Isso é da condição humana. Então eu vou ficar com o meu conjunto cultural. Mas você pode também ser simplesmente uma questão legal, como uma construção durante um certo período, a construção de diferentes estados, como o Maranhão, em que você tem a divisão administrativa feita de cima para baixo, pelos políticos por uma divisão que é simplesmente o repartimento, a repartição, certo, de poder. Então ali você não tem mais uma questão de nação, é mais uma questão de território e de lei, de poder, né, não mais de cultura. Mas pode ser entendido dessa forma sim, né, a questão do Pará. Se o povo quer daquela forma, ele vai tentar. Eu vou sair um pouquinho do Brasil rapidamente, apesar da aula ser sobre isso, para falar do movimento que está acontecendo na Espanha, na Europa, e principalmente na Espanha, em que os catalães novamente, aproveitando a crise, falam, não, nós não somos espanhóis, nós somos catalães. E vão brigar pela legalidade, para transformar aquele espaço em que aquela nação vive num território autônomo que vai se transformar num Estado. E aí vai ter suas próprias leis. E aí a gente passa para o terceiro ponto de compreensão no país, que seria então o Brasil enquanto Estado. O Brasil enquanto Estado é exatamente, eu tenho uma certidão de nascimento, um RG, eu tenho um passaporte. São coisas que atestam legalmente, eu sou um brasileiro, eu nasci em tal lugar, em tal data, eu existo para esse país. Certo? Eu nasci, se eu sou de São Paulo, eu não vou votar no Mato Grosso ou em Belém, porque eu tenho leis que organizam a minha vida em Estado. A organização burocrática do Estado, a estrutura administrativa, quem pode o quê, quem faz o quê, e que causa muita confusão quando os meios de comunicação, por exemplo, dizem esse pode, ele não pode. Quando um prefeito, por exemplo, fala sobre a possibilidade de colocar água ou esgoto, que não são responsabilidade de um prefeito, mas sim de um governador, quando em grandes cidades, a questão, nas metrópoles principalmente, quando você tem o transporte sobre trilhos, que não é o prefeito que manda sobre isso, é o governador. Política de drogas, não adianta o vereador dizer que vai fazer isso ou não. O Mande Bem no Enem passou uma atividade interessante sobre essa discussão, em que a gente vê, é uma questão nacional, é uma questão que não adianta um Estado decidir ou não. O que difere de outros lugares. Os Estados Unidos, por exemplo, em que você tem legislações estaduais que podem competir com a legislação federal. No Brasil isso não existe. Né? Então, a gente pode passar para o próximo slide, que a gente vai falar, então, a nossa organização do Estado, então a gente tem nome e sobrenome, né? A organização do nosso Estado é feita assim. A gente tem um poder central, a União, certo? Essa União, ela tem ela é responsável, inclusive, pelo Pacto Federativo. Então, o nome do Brasil, República Federativa do Brasil, tem duas características fundamentais. A primeira é ser república. Isso, então, vocês entenderam
bem, acho que é a hora que eu passei do poder tradicional para o poder legal, mas é a ideia de que as pessoas que participam deste país, elas são as responsáveis por escolher quem manda neste país. Pergunta, diga. Ainda voltando sobre a questão geográfica, a aquisição do Acre também seria um exemplo, não? A aquisição do Acre é uma questão territorial, né? Eu acho que hoje a gente tem a população acreana, ela é brasileira, né? Assim, hoje não, desde que o Rio Branco fez aí a anexação, a gente tem essa, né? A gente foi território, hoje é Estado, mas a ideia é de que faz parte do território brasileiro, mas é a nação do mesmo jeito. Eu acho que um caso similar, talvez na época em que essa parte foi tirada da Bolívia e trazida para o Brasil, a gente pode relacionar com a questão dos brasiguaios hoje e os conflitos de terra que a gente tem entre o Brasil e o Paraguai. Certo? Que você tem os brasiguaios, que ali, quem que é? Os brasileiros estão plantando no Paraguai. Mas o movimento sem terra do Paraguai diz que aquelas terras são deles, né? E aí você tem uma disputa que é uma disputa nacional. Lógico que as TVs brasileiras vão dar ganho, vão falar, olha, não, gente, nós estamos produzindo, esses movimentos não devem pegar essas terras, porque são terras que os brasileiros estão produzindo. Então evoca-se a ideia de nação, né? O território ele é simplesmente a linha geográfica. Quando a gente estava, acho que, sei lá, na sétima série, eu não sei se hoje em dia a gente ainda faz isso, mas quando a gente faz a cartografia, né, desenha os mapas, o território é mais isso, né? A ideia de pertencimento vai trazer, vou anexar ou não esse território, e aí se isso vai ficar legal ou ilegal é a questão do Estado e a organização das leis em torno disso. Ajuda a resposta? Vamos lá, né? A Luana, de Caieiras, e ela está perguntando sobre as divergências de lei. Se existir uma divergência de lei entre os estados, qual é o critério estabelecido para a organização geral? Tudo no Brasil a gente vai seguir uma hierarquia que é município, estado, nação. Vocês vão ver, isso está previsto ao longo da aula, a gente vai ver não o que compete a cada um, mas quem responde por isso. E o Brasil ele tem uma lei que não existe nada acima, que vocês já têm aí na tela, que é a Constituição Federal. Certo? A Constituição Federal ela é o que manda, é a partir dela que são escritas as demais leis. Nenhuma lei que for escrita que for contrária à Constituição, mesmo que ela seja aprovada numa Assembleia Legislativa, na própria Câmara dos Deputados, se uma lei entra em conflito com a Constituição e não for uma emenda constitucional, ela não vale. E aí existe o Poder Judiciário, a gente também vai ver um pouquinho mais sobre isso, que vai dizer se vale, se não vale, como que se responde a esse litígio. Mas você vai ter uma hierarquia que é país, Estado, município. Nenhuma lei municipal pode ferir uma lei estadual, mas os estados têm constituições, tá? Mas elas respondem, elas não podem entrar em contradição com o poder federal, com a Constituição Federal. Bom, vou voltar um pouquinho para tentar colocar a questão do Pacto Federativo, que tem a ver com a pergunta, é isso. O Brasil, inclusive, já chamou Estados Unidos do Brasil. O Brasil mudou de nome durante alguns momentos, né, da história. Hoje em dia, a República Federativa do Brasil. Mas a ideia é a mesma dos Estados Unidos do Brasil. A gente tem diversos estados, certo? Esses estados se unem e se reconhecem enquanto país. Tá? É claro que a nossa história é muito diferente de países em que o Pacto Federativo foi feito com estados já organizados. Aqui não, aqui a gente sempre precisou de um poder central. Talvez por isso que a gente tenha essa organização hierárquica tão forte, né? E o único momento em que isso ficou balançado de forma bem complicada foi quando o pessoal do Rio Grande do Sul tentou, né, ali teve o litígio do Rio Grande do Sul e na década de 30 São Paulo. Aí esse pessoal não se reconhecia enquanto país e aí eles falaram, não, agora a gente vai sair, né? Mas o país é uma república federativa, ele depende e dá autonomia aos estados para que respondam para uma série de coisas e os municípios só tiveram autonomia a partir da Constituição de 88 também. Tá? É a partir daí que existe a municipalização. Quando o prefeito veio e fala, eu vou cuidar
eu vou cuidar da saúde, da educação, e eu tenho liberdade de orçamento próprio para isso, isso é uma coisa nova. Não era a mesma coisa se a gente for pensar a época da ditadura ou da ditadura para trás. Aí você tinha o governador muito forte e o presidente, mas o município ele não existia enquanto um ente autônomo mesmo, né? Isso veio com o tempo por uma reivindicação de que os problemas locais devem ser resolvidos localmente, deve ter autonomia para isso. E o primeiro ponto que eu coloco, aí o Brasil é uma república, e uma república específica. Primeiro, não é uma monarquia, isso é óbvio, né? Então a gente não tem aqui o poder, as pessoas votam naquelas pessoas que vão mandar nelas. Isso é ponto pacífico. Quem vota depende. E aí isso é ponto para uma série de questões do Enem do ano passado que podem ser abordados pela história de determinada maneira, mas podem ser abordados aqui como ciência política, como conhecimento geral para entender a função do sufrágio, né? Então a República vai ter um conjunto de pessoas votando num conjunto de representantes. Isso é importante. Salvo isso, você vai ter aqui, por ser uma república e ter uma constituição, a gente tem a separação dos poderes. Isso é necessário para uma república que tenha a separação dos poderes. Ou seja, ninguém manda mais do que ninguém, certo? Isso traz o questionamento, inclusive, do que foi o período da ditadura, mas isso seria uma aula de história, né? Mas porque quem operava em cada um deles. Mas a separação em poder executivo, legislativo, judiciário, todos eles controlando uns aos outros, é alguma coisa particular da República, né? Isso e o voto, o sufrágio, que a gente vai falar um pouco mais para frente. Ficou claro isso? O que é o país e qual é a função da Constituição no país? Ficou claro. Bom, então a gente continua seguindo. Eu lembro que a gente tem aqui um tempo e que a prova de vocês está chegando. Então, dúvidas não deixem de fazer, tá bom? Então, se a gente for passar então para o próximo, a organização administrativa e os três poderes. Aqui, o que compete? Quem são esses tais três poderes? Se tem algum internauta de Brasília, isso é visível diretamente. Afinal de contas, você tem a Praça dos Três Poderes. Se você olha para um lado, tem a sede do Executivo, para o outro lado, a sede do Legislativo e para a outra, a sede do órgão máximo do Judiciário, né? Aí você tem quem são cada um e aqui compete. Mas em todas as cidades, em todos os estados, você tem essa separação. A separação é fundamental para que ninguém mande mais do que o outro, para que cada um saiba a sua competência e para caso em algum dê alguma coisa errada, os outros dois podem mostrar que essa coisa está errada e modificá-la. Então você tem cabe ao Poder Executivo a administração do Estado. Então o Poder Executivo é aquele que vai executar determinadas políticas públicas, vai propor e executar. O exemplo claro aqui é o Enem. O Enem foi uma decisão do Poder Executivo Federal, certo? O Ministério da Educação, então, um órgão do Poder Executivo, decide que você tem que passar por uma transformação na mediação entre o ensino médio e a universidade. E aí vai tocar essa política. Essa política pode acontecer simplesmente porque o ministro quer e ponto? Não, certo? Algumas coisas vão ter que ser modificadas em algumas legislações, certo? Então isso provavelmente é encaminhado, ou certamente é encaminhado para o parlamento. O parlamento, o que é? O parlamento, ou que é onde está, se instala o poder legislativo, é onde está a representação popular. Tá? Se você pensar que um presidente pode ganhar com 50% mais um, todos os outros 49 não estariam representados, apesar de todos os presidentes governarem para todos. Mas eu posso não me sentir representado por aquilo. Então a gente tem todo um parlamento, um poder legislativo que vai buscar o quê? Vai buscar que tenha a maior quantidade possível de representações do povo. Então você tem aquele que luta pela educação, que luta pela saúde, pelos negros, pelas mulheres, a bancada que vai lutar pela ecologia, vai lutar pela economia rural, você tem as diferenças ali. E as diferenças são fundantes e fundamentais da política. Se fosse um pensamento único, não precisava de tudo isso.
Mas a gente pensa diferente, cada um pensa de um jeito, e aí isso tem que entrar em conflito, e o que entra em conflito vai virar alguma coisa. Então o parlamento ele vai criar leis, ele vai, as ações do executivo que forem enviadas, ele vai ver como que aquilo entra na legislação possível, né, como é que aquilo vai ser viabilizado, e por último, eles também vão fiscalizar o poder executivo. Então ele disse, eu vou fazer isso, ou eu vou gastar tanto. A gente precisa ter alguém que diga, olha, não é tão simples assim, se você for gastar isso você não pode gastar. A lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, não, isso você não vai gastar, e se gastar você vai ter um problema com a justiça, certo? Mas ali os deputados, os senadores concordaram que era importante que você tivesse um freio ao gasto exorbitante, ou gasto desnecessário dos governantes simplesmente para se manter no poder. Então eles vão lá e decidem isso. O ato de legislar é isso. E é a parte mais inerente da política, a parte mais importante do diálogo, ou daquilo que a gente falava como poder legal, ou seja, a negociação daquilo que se acha como correto. E ali, por exemplo, quando você pergunta, essa lei está certa, porque nem toda lei está certa, elas perdem, elas se desatualizam, uma lei funciona para determinado momento histórico. Talvez em outro momento histórico aquela lei não funcione, certo? E aí você tem hoje em questão uma série de problemas, né, de litígios em que surgem leis que permitem, por exemplo, o casamento de pessoas do mesmo sexo, o uso de células-tronco para a melhoria da medicina, uma série de questões que não se sabe, que são questões de um novo tempo, questões de um momento histórico que aparecem. Talvez há 50 anos não se perguntasse célula-tronco porque não tinha um cientista que falava disso. Certo? Agora tem, então isso vai ser levado à representação popular, isso vai ser discutido, vai haver uma legislação própria, certo? Aqueles que forem contrários vão colocar isso em questão, né? E aí entra o terceiro poder, porque é ele que vai decidir de acordo com as leis que nesse período histórico já foram constituídas, né? E no fim você vai ter o que eu posso e o que eu não posso. Não necessariamente o que é certo e o que não é certo, mas o que aquele conjunto, que lá no começo da aula podia ser um conjunto moral, um conjunto de amigos, vamos pensar, ou uma pequena cidade, a gente vai pensar o país inteiro, uma nação. Né? É aí que a coisa toma corpo. Eu acho que a questão da célula-tronco ela serve como um bom exemplo para isso. Por último, então, o Poder Judiciário, que eu já citei um pouquinho aqui nesse final de resposta. Afinal de contas, quem decide se pode ou se não pode? Já falei há um tempo atrás, a Constituição é a carta, nada pode entrar em contradição com a Constituição, certo? Se entra contra a Constituição, as pessoas podem falar, e aí esses dois casos, tanto o relacionamento homoafetivo quanto a célula-tronco, o que aconteceu? Alguns grupos falam, não, isso é contrário à Constituição. Na Constituição está dizendo que a família é composta por X, Y, Z, e aí você vai questionar, vai falar, tudo bem, por mais que eu tenha maioria no Congresso, isso pode? E aí, ali os ministros, que são 11 ministros no STF, que é o órgão máximo do Poder Judiciário, que vocês têm acompanhado cotidianamente por conta aí das decisões a respeito do mensalão, vocês estão vendo bastante. Ele vai decidir, olha, isso pode pela Constituição ou isso não pode pela Constituição? E às vezes nem eles têm tão claro, tanto que a votação ali é por maioria. Se 6 acham que aquilo pode e 5 acham que não, esses 5 que acham que não, eles têm os seus argumentos, mas aí o que vale é o entendimento da maioria daquelas pessoas que conhecem as leis. Pois não, vamos lá, mais uma pergunta. O Estevelis pergunta se, por força da maioria da população, pode-se alterar a Constituição? Pode. Pode-se criar leis por maioria da população, por grande número de pessoas da população, e vocês vão ver um slide da participação popular, por exemplo, em que é isso que acontece, a Lei Ficha Limpa. A Lei Ficha Limpa foi alguma coisa, a sociedade se mobiliza para transformar uma coisa que eles não concordam. Não pode uma pessoa que está sendo processada, que já tenha sido julgado em órgão colegiado, ou seja, no mínimo em segunda instância, que participe da política, que se candidate.
certo? Então há uma movimentação da população e transforma uma lei. A Constituição, da mesma forma, se você tem um grande movimento, isso acontece, né? Isso é possível. Um movimento gigantesco que houve, mas foi derrotado, foi o movimento das diretas já. Certo? Em que você tem uma mobilização de muita gente para alteração de um ponto na Constituição daquele momento, certo? Que não era a Constituição de 88 ainda, mas você tem toda uma movimentação, o voto era indireto. Os parlamentares que a ditadura deixava votavam quem seria o presidente. Né? Então, com isso, a população não participava, não escolhia, não tinha contato com as decisões. Por isso eu questiono, inclusive, o status de república, mas tudo bem. Isso os historiadores vão nos dizer melhor o que era. Mas a movimentação era o seguinte: nós queremos que a eleição seja direta. Eu quero votar no meu presidente. E aí fez-se toda uma movimentação popular, que você pode buscar, deve ter aprendido sobre, porque foi uma das maiores movimentações populares que aconteceram, mas ela não deu certo. Tá? Também não é porque a população se manifesta que a coisa vai alterar. Ou faltou pressão da população para realmente fazer valer, como foi no Ficha Limpa, que foi muito bom, aconteceu em ano eleitoral. Nenhum deputado ia falar, eu sou contra o Ficha Limpa. Não, porque isso já indicava, não, eu tenho alguma ligação com corrupção. Eles não podiam dizer isso a público, então eles aceitaram. Foi aí uma clara movimentação popular de mudança. Tá? Agora, a mudança na Constituição, de forma legal, organizada, ela não é simples também. Não é qualquer votação no Congresso que modifica. Não é qualquer ato legislativo que modifica. Se uma votação normal, você precisa de 50% mais um dos votos, você precisa ter a maioria dos votos, uma mudança, uma emenda constitucional, como por exemplo a da reeleição do Fernando Henrique, não era permitido ter reeleição, certo? Em 94, nem em 95. Aí os deputados pró-Fernando Henrique, querendo que ele pudesse ficar mais 4 anos, o que eles fazem? Eles falam, não, precisamos mudar a Constituição, porque a Constituição diz, o mandato é de 4 anos, a eleição funciona assim. O que eles fazem? Conquistam uma maioria e a emenda constitucional ela precisa ter 2/3 do Congresso Nacional. Ela não basta só a maioria, ela precisa ser uma maioria qualificada. E aí eles colocam a reeleição, certo? E a reeleição existe hoje, o ex-presidente também se reelegeu, e isso é alguma coisa que virou uma norma. O que não pode, por exemplo, como na Venezuela, várias reeleições no Brasil é permitida uma reeleição. Mais uma pergunta. A Sara quer saber se o primeiro presidente eleito diretamente foi Fernando Collor. Diretamente foi. Diretamente foi. E foi o primeiro presidente impedido também, né? As duas regras valeram, né? Por conta do movimento das diretas não terem dado certo, você tinha, então, a eleição do anterior já não aconteceu. Aconteceu pelo Congresso Nacional, foi o Congresso que votou. E o primeiro que a gente votou, né? Quem votou, foi o Fernando Collor. Primeiro, nessa nova etapa da República depois da Constituição de 88. Antes você tinha também eleições diretas, né, entre a ditadura do Vargas e a ditadura militar. Né? Você teve voto direto também. Mais alguma questão a respeito disto? Vamos ver aqui. Eu só falei um pouquinho dos 3 poderes. Né? Eu preparei nos próximos 3 slides a organização do que seriam os poderes nessa hierarquia. Alguém tinha feito a pergunta no começo, se uma lei entrar em conflito com a outra, etc. Então, ou mesmo se quem responde a quem. Então, eu organizei os 3 poderes com os nomes, porque é muito comum que a gente não saiba, na hora de escrever uma redação, na hora de responder, a quem compete cada coisa no seu poder. Né? Então, assim, no município, quem que é o representante do executivo, por exemplo? É o prefeito, certo? Além do prefeito, na verdade, o executivo é formado pela prefeitura mais as secretarias. Pode mudar o slide, né? Aí tem só o executivo, aí vocês têm a organização. Então você tem no nível municipal, você teria a prefeitura e os secretários, você teria no nível estadual o governo do estado, governador, governadora e os seus secretários. Então todos os secretários são representantes do executivo, e você tem na esfera federal
a Presidência da República e os ministérios. Tá? Essa organização ela é simples porque o Executivo, na verdade, você elege uma pessoa, é a coisa que está mais próxima do nosso dia a dia, a votação é majoritária, ou seja, ganha aquele que tem mais de 50% dos votos, então é alguma coisa que é mais simples. E vocês têm aí como ilustração o Palácio do Planalto, onde hoje fica a Dilma, ficou antes Lula, o Fernando Henrique, Itamar e todos os nossos presidentes pós-Juscelino Kubitschek, que foi quem construiu Brasília, né? Você tem no slide seguinte a organização do Legislativo, e aí a gente começa um pouquinho a confundir, né, um pouquinho mais, porque apesar de ser o parlamento a representação direta do povo, não é entendido assim, né? As pessoas elas se preocupam muito mais em eleger o seu prefeito, o seu governador, o seu presidente, do que em eleger aqueles que vão representar nas coisas mais simples, no cotidiano, na construção das leis, na própria vigilância e fiscalização do executivo, que são os parlamentos. Inclusive, antes de responder, já tem mais uma pergunta, bom, eu vou deixar isso para a hora do sufrágio, mas quem participa ou não da política e por quê? Será que são todos iguais, não são todos iguais? Qual é a nossa responsabilidade na participação da política? Isso é alguma coisa que a gente pode explorar aqui um pouquinho. O Gui Santana pergunta se existiria alguma república com mais de 3 poderes. Se sim, quais seriam os demais? E o Nicolas Santiago pergunta se essa divisão dos 3 poderes já foi realizada na Constituição de 1824. Olha, eu, como um sociólogo, não historiador, eu não vou saber da de 1824, não sei como é que era. Agora, a nossa monarquia era constitucional e tinha poderes. Tá? Isso é interessante. A gente tinha parlamento durante a monarquia. Assim como a Inglaterra tem parlamento e é monarquia. Isso é possível. Tá? Na Inglaterra, o que você não tem, por exemplo, é uma Constituição. Você tem uma ideia geral, uma carta. Lá é pela tradição mesmo. As pessoas lembram. Você tem a Câmara dos Lordes, em que eles lembram o que foi feito lá atrás e aí decidem o que vai ser feito nos dias de hoje. Então, e você pode ter outros poderes. A gente tinha, na nossa monarquia, eu me lembro das minhas aulas de história, do poder moderador. Né? A ideia de que você concentra acima do parlamento um poder moderador, que é aquilo, bom, tudo que vocês legislam, legal. Se eu gostar, eu ponho acontecendo. Se eu não gostar, eu tiro. Certo? Então, é possível ter mais poderes. É que, na verdade, isso está baseado numa distinção que foi organizada muito bem pelo Montesquieu, num livro chamado O Espírito das Leis, talvez o título eu confundo, mas Montesquieu ele faz essa divisão entre os 3 poderes de uma forma organizada, lendo toda a independência dos Estados Unidos, e aí ele organiza isso. Então, classicamente são esses os poderes. Né? A gente está falando do poder legislativo, né? No poder legislativo você tem, no nível municipal vocês votaram provavelmente no seu vereador, então você tem, ou na sua vereadora, então você tem uma Câmara dos Vereadores, né? É ela que vai decidir as leis sobre a cidade, não é sobre tudo que um vereador pode falar, certo? Como eu já disse, saneamento básico, água, eletricidade e outras várias coisas não são competência destas leis, não adianta. Então, boa parte do tempo, a gente vê que tem uma produção legislativa muito menor, muitas vezes, numa Câmara de Vereadores, que inclusive tem um número, em cidades pequenas são poucos os vereadores, 5, 7, e em cidades grandes, acho que o maior número, acho que aqui em São Paulo você tem 55 vereadores, né? Mas a ideia aqui, a capacidade legislativa é muito menor. No Estado, você tem as Assembleias Legislativas, com exceção da Câmara Distrital, que vai ser lá no Distrito Federal. O Distrito Federal funciona de outra forma, mas você tem as Assembleias Legislativas. Nas Assembleias Legislativas, você vai falar sobre a terra, sobre o saneamento básico, sobre o transporte de trilhos, sobre uma série de outras questões. Lá estão os deputados e as deputadas federais, certo? Que vão então ter a responsabilidade sobre essas ações.
E em nível federal a gente tem um sistema bicameral, né? Um sistema de duas câmaras, parecida em ideia com o que era na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, mas a ideia é que você tem, uma não está exatamente acima da outra, apesar de que as leis, porque os deputados aprovam as leis e essas leis são remetidas ao Senado Federal. E aí o Senado Federal pode aprovar isso ou pode fazer alterações. Caso eles façam alterações, isso volta para a Câmara dos Deputados, ou seja, você tem ali uma associação entre duas câmaras. Né? Uma Câmara dos Deputados, você vai ter os deputados e deputadas federais, e no Senado você vai ter, então, os senadores e senadoras. Agora, você tem uma particularidade no nosso sistema bicameral que funciona com a ideia mais ou menos da Inglaterra, porque a ideia de que um mandato de deputado é sempre de 4 anos. O do senador não é. O do senador é de 8 anos. E a ideia de que seja de 8 anos é para que ele possa dar continuidade àquelas políticas que já vinham sendo feitas. Afinal de contas, senão a cada 4 anos você tinha a possibilidade de começar do zero. Então ali você teria o andamento um pouquinho mais longo, né, da possibilidade de construção das leis. Vocês têm aí uma imagenzinha do nosso Congresso Nacional, vocês têm cada uma daqui o teto, um que é redondo e o outro ao contrário, um é o Senado, o outro é o plenário da Câmara, são os dois plenários vistos de fora, certo? Diga uma pergunta, mais Josi uma Cleide, pergunta. por que nos Estados Unidos é democracia e só existe 2 partidos políticos e no Brasil tem vários partidos? Isso, na verdade, é um folclore, tá? Nos Estados Unidos não existem só 2 partidos políticos. Lá você tem Partido Liberal, você tem Partido Comunista, você tem Partido Verde, tem Partido Pirata, você tem um monte de partidos. Agora, a estrutura dos partidos leva a você ter um sistema em que 2 partidos, eles têm maior representação, as pessoas têm uma maior aceitação desses 2 partidos, então você acaba que os outros não são levados em conta. O que, por um lado, facilita na escolha, eu escolho o azul ou o vermelho, eu escolho, né, o pró-Irã ou contra-Irã, mas que também dificulta na proposição de ideias. Afinal de contas, imagina a quantidade de ideias que um candidato do Partido Verde ou do Partido Pirata poderia levar para lá, né? Então, são diferentes. Cada povo escolhe a organização política que tem. Uma curiosidade nossa aqui no país, por exemplo, é que a gente escolheu ser uma república, escolheu ser presidencialista. Não vocês, mas seus pais. Se vocês perguntarem para eles, por exemplo, após a eleição da Constituição de 88, a gente teve um plebiscito em 1993. Em 1993, aquelas pessoas que eram maior de 16 anos, e se seus pais forem, pergunte a eles, a gente teve que escolher. É isso mesmo que a gente quer? A gente quer ser república ou a gente quer ser monarquia? Tinha gente que defendia, queremos ser monarquia, certo? Os Orleans e Bragança queriam muito voltar ao trono. Imagina ser rei do Brasil, né? Era interessante para aquele grupo, mas não venceu. Venceu república. Também perguntava, sendo república, vocês querem que seja presidencialista ou parlamentarista? Ou seja, o chefe de governo é o mesmo que o chefe de Estado, aquele que vai dizer as políticas. Vai ser a mesma pessoa que representa fora. O parlamentarismo, para aqueles que não sabem, né, já que aproveitando a minha aula, no parlamentarismo, você não elege um presidente, você elege os deputados e o partido que tem a maioria ou a maior coalizão de partidos decide, por exemplo, por seu mandatário, o primeiro-ministro. Né? Na Inglaterra você tem uma monarquia parlamentarista, então você tem um primeiro-ministro. Israel agora acabou de dissolver o parlamento, anteontem, salvo engano. Para quê? Para ter eleições de novo, agora em março do ano que vem, e lá eles vão decidir. Eleito o parlamento, forma-se uma nova maioria, e essa maioria vai eleger uma pessoa para ser o primeiro-ministro. Isso é feito muito com... Qual é a diferença? No parlamentarismo você depende daquele momento. Se em um momento você tem uma ascensão muito grande de determinada ideologia e de alguns partidos que estão coligados, eles vão mandar. A partir do momento que eles vão perdendo o poder, a Itália também é um bom exemplo para isso, as pessoas vão
saindo da coalizão ou deixando, mudando de partido, aquela pessoa não se sustenta mais. Então você tira aquela pessoa e coloca da nova maioria. Diferente do sistema presidencialista, em que vota-se num presidente com maioria, e aí você tem 4 anos certos. Nesses 4 anos, caso não haja um impedimento, que daí precisaria de uma movimentação, precisaria de uma ampla votação em Congresso, você não tira o presidente. Que bom que você sempre tem a possibilidade de tirar, assim como pudemos tirar o Collor, certo? Você tem a forma, mas o parlamentarismo ele é temporalmente mais instável, né? O representante ele muda de acordo com aquilo que está se pensando naquele momento, né? Mais alguma dúvida? Não, do sistema do poder legislativo? E o poder judiciário, o terceiro e último poder, ele existe para resolver litígios. Então, desde a coisa mais simples, eu demiti um funcionário, ou eu fui demitido e eu quero saber, eu sou responsável por alguns direitos, ou eu quero ter os meus direitos, dependendo de se eu sou o patrão ou o empregado, eu vou até a justiça para ver se aquilo está correto ou não. E o judiciário, aí, aqueles que vão prestar direito, então, devem já estar se inteirando um pouquinho mais sobre isso, certo? Vocês serão responsáveis por quê? Por ler as leis, por saber bem as leis, certo? Para poder escolher quais são os instrumentos que vocês vão usar para dizer, esse está certo, esse não está certo, eu faço isso ou eu faço aquilo, né? O que eu posso e o que eu não posso. E aí a gente vai, desde a questão de emprego, como questão de se eu posso processar o Estado por desapropriação de uma casa, eu posso processar por conta de uma poda de uma árvore. Quem é responsável por o quê? Quem vai estudar isso e escolher as leis de uma forma mais organizada são as pessoas que vão entrar na carreira jurídica, certo? E aí vocês têm no slide, no nível municipal você tem nos fóruns as diversas varas, vara da família. Casar é um contrato legal, precisa então estar firmado, você tem uma lei, depois para separar também, você vai ter que entrar num processo na justiça, separa a guarda dos filhos, então você tem a vara da família, você tem a vara a vara, por exemplo, de uma série de coisas, vamos pensar, vara trabalhista, certo? Então é isso, problemas, se alguém tem um problema com o seu patrão, vai buscar, você tem a vara eleitoral é mais a partir do nível estadual, mas você tem as diversas, cada um é especializado em uma coisa, certo? E aí você vai discutir isso no fórum. Toda cidade tem um fórum, certo? No fórum ficam as pessoas responsáveis por esses litígios. Litígios, então, brigas. Às vezes, nas brigas, como vocês estão vendo, como as leis são construções humanas, você não tem necessariamente o certo ou o errado. Você tem o fato. E as pessoas vão ler esse fato, cada uma da sua maneira. Não tem, quando vou entrar no processo, eu acho que eu estou correto. E o outro também deve achar que está correto, senão ele não entraria no processo. Certo? Então a gente vai ter uma mediação de um litígio. Certo? Que é isso que vai ser feito. Vamos supor que não concorde. Então meu patrão, eu briguei com o patrão e eu não concorde com a decisão. Eu vou subir para uma segunda instância, que seria no nível estadual. A segunda instância você tem os tribunais regionais, certo? Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional de Eleitoral, você vai ter cada um para a sua especificidade, você tem um que é o Tribunal de Justiça, que seria então onde você tem os desembargadores que vão decidir em órgão colegiado, assim como no STF, no STJ, não é um juiz que vai decidir uma causa, certo? Vai ser um conjunto de juízes que vão votar, por maioria, naquele caso, quem está certo, quem que não está certo. No caso de você ter um caso muito complicado, você pode, um voto faz diferença, né? A gente está acompanhando, a hora que eu chegar no STF, eu vou usar um pouquinho essa questão da maioria e do certo e do errado. E aí mas você perdeu de novo no estadual, você pelo jeito não tem razão, certo? Mas você ainda pode recorrer a mais uma instância, certo? Você vai para os tribunais superiores. Geralmente esses em Brasília, Tribunal Superior Eleitoral, porque o ficha limpa queria virar prefeito, mas não pôde, e aí foi jogando para cima nas instâncias, certo? Chegou no Tribunal Superior Eleitoral, e aí lá o cara, o responsável, que é o ministro,
né? Não é mais o desembargador nem o juiz, o ministro ele vai dizer, ó, pode, não pode, quem ganhou no processo. Você tem o Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Militar, você tem todos os tribunais superiores e o principal superior, que é o Tribunal Superior, STJ, Superior Tribunal de Justiça, certo? Esse é o principal órgão, onde você tem ali os desembargadores, os ministros eles vão discutir, então, aquele processo. Você chegou nessa instância, ainda tem alguma dúvida sobre aquele caso? O que você faz? Remete ao órgão máximo do Judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal. Tá? O Supremo Tribunal Federal deveria somente receber questões relativas à Constituição. Tá? Compete ao Tribunal Superior, ao STF, Superior Tribunal Federal, por isso superior, não é? Né? A ele compete o quê? Compete falar isso é constitucional ou isso é inconstitucional, certo? Agora, como no Brasil isso não é tão claro e a gente tem uma cultura judiciária que vem sendo dificultada pela quantidade de processos, por exemplo, um assunto para aqueles que se interessam nisso, eu não vou entrar aqui, mas seria interessante, a súmula vinculante, ou seja, isso já foi julgado, não precisa julgar de novo, certo? Isso já anda. Aí isso chega no STF, o STF então vai decidir. O STF, você tem eu costumo brincar que é o melhor emprego, imagino eu, tá bom, você tem muito trabalho, mas você ganha muito bem, é um cargo vitalício, indicação do presidente da República, certo? Ganha aí seus 36 mil reais e tem um cargo vitalício. 70 anos, aposentadoria compulsória, certo? E você continua ganhando seu salário integral em casa. O seguinte, a partir daí, no STF, agora o julgamento que está tendo, o mensalão, certo? Se você tem o julgamento do mensalão, você tem um colegiado, certo? Que não está decidindo sobre constitucionalidade ou não, mas está julgando crimes, certo? Aí a gente poderia perguntar, por quê? Porque só compete ao STF julgar ministros. Por exemplo, você tem um ex-ministro, algumas pessoas do alto escalão, mas não seria essa a função. Mas o ponto principal, ali é tudo votado por maioria também. Ou seja, mesmo ali a gente não tem o fez ou não fez, o certo ou o errado. Você tem o julgamento de determinadas pessoas sobre aquele fato que diz uma coisa e outros diz sobre outra. A gente tem um caso emblemático que hoje já deve ter sido resolvido, afinal de contas hoje tem sessão, certo, no STF, em que uma pessoa, agora que a gente tem um ministro a menos no STF, a gente está com 10. E no caso de empate, o que acontece? No caso de empate, alguém tem um voto a mais, ou no caso de empate, uma pessoa vai ser... a defesa ganha, o ataque ganha, isso aqui, se fosse um jogo de war, a defesa ganhava, mas não é assim que acontece, né? Então, esse é o judiciário brasileiro. Deu para ter claro como ele funciona? Os três poderes ficaram claros para vocês? É importante que eles fiquem claros porque vem uma questão que pergunta do deputado, ou pergunta da lei X ou Y, ou pergunta do próprio caso do mensalão, vocês têm que saber do que estão falando, certo? Escrever redação, gente, é uma coisa complicada, você tem que saber, tem que ter propriedade, você não pode falar aqui na Câmara que o vereador, falar do vereador em nível nacional ou qualquer coisa assim. Então, a gente desconhece muito o nosso processo legislativo, então vale a pena insistir nisso. Mas eu vou pedir para mudar o slide para falar um pouquinho, mudando já, a ideia da última forma de dominação. Né, se a gente trabalhou aqui com a República e a dominação legal, agora eu vou falar um pouquinho de participação política. A ideia, alguém já fez a pergunta, já abreviou um pouco esse pedaço da aula, mas a ideia é de que toda decisão que tem uma consequência pública, ela é uma decisão política. Tá? Se eu decido e dormir sem escovar os dentes ou escovando os dentes, isso não é público, isso não é político, isso simplesmente é questão de limpeza ou não, asseio, certo? Mas se eu vou aumentar a quantidade de flúor na água ou se eu vou desrespeitar o policial de uma forma
consciente falando, você não vai me prender porque o que eu estou fazendo é legal, ou se você vai, sei lá, tem N coisas, se você vai então a uma praia e quer sair pelado na praia, eu usei o exemplo lá no final, e alguém fala, não pode, a gente teve, o UOL tinha uma notícia de Copacabana de ontem, certo? Em que a moça tirou a roupa e não teve nenhum caso policial, mas não é proibido? Então, todas essas questões aí minimizando, mas são decisões políticas. Qualquer decisão que implica em outra pessoa é uma decisão política. E a participação é fundamental na política. A gente vai falar um pouquinho sobre sufrágio daqui a pouquinho, mas é importante que a gente tenha claro que se todo político é igual, se não vale a pena participação política, se voto não devia ser obrigatório, que é uma coisa que muita gente coloca, eu estou me desresponsabilizando por uma série de coisas. Tem gente que quer decidir, certo? E essas pessoas que querem decidir vão ser as que vão decidir. Né? Não vou ser eu que vou decidir. Pegando aqui o slide, então, a participação política é a tomada de decisões, certo? E a sociedade civil, ela se organiza. E aí a gente tem algumas perguntas do Enem do ano passado que estão relacionadas a isso, certo? Como é que pode se dar a política sem ser no parlamento ou como ela se dá no parlamento? Sem ser no parlamento, a gente tem duas perguntas. A pergunta 2, salvo engano, eu vou pegar aqui o Enem do ano passado, certo? A pergunta 1, certo? Do Enem, que não estava, acho que eu não tinha passado para o pessoal do Mande Bem no Enem que podia falar, assim como a questão 16, são pertinentes a isso que a gente vem falando agora. Diz a questão 1, tem uma foto de um monte de gente de rosto pintado, certo? Os caras pintados. O movimento representado na imagem, no início dos anos 90, arrebatou milhares de jovens no Brasil. Nesse contexto, a juventude, movida por um forte sentimento cívico, o que ela fez? Né? Ela tornou-se porta-voz da sociedade e influenciou no processo de impeachment do então presidente Collor. A alternativa E, certo? Ela entendendo que as suas decisões, eu não quero este presidente, é uma decisão política importante, começou a manifestar essa decisão e organizou-se para modificar a situação. O presidente era um presidente eleito. Certo? Você teve que contrariar uma lei, uma organização legal, teve que achar dispositivos legais para cancelar outros. De novo, a coisa do certo e o errado na legislação. Você vai buscar por onde? E as outras respostas, apenas para passar por elas, aliou-se aos partidos da oposição e organizou a campanha do Direta Já. Direta já falamos, é anterior aqui, certo? Manifestou-se contra a corrupção e pressionou pela aprovação do Ficha Limpa. Isso é muito recente, mas também é uma manifestação popular, engajou-se nos protestos relâmpago e utilizou a internet para agendar suas manifestações. Mais recente ainda, esse monte de manifestações via internet e os mob, né, os flash mob que vêm sendo feitos, e espelhou-se no movimento estudantil de 68 e protagonizou ações revolucionárias armadas. Não, óbvio, não aconteceu, não foi isso o que aconteceu, ninguém pegou em armas, e a ideia de que, inclusive, quem pega em armas, quem tem a prerrogativa das armas é o Estado. A questão 16, ela fica um pouco mais próxima ainda, né? A ideia de que, da participação da sociedade civil enquanto ator político, né? Eu não preciso ser um deputado para atuar na política. Na década de 90, os movimentos sociais camponeses e as ONGs tiveram destaque ao lado de outros sujeitos coletivos. Na sociedade brasileira, a ação dos movimentos sociais vem construindo lentamente um conjunto de práticas democráticas no interior das escolas, das comunidades, dos grupos organizados e na interface da sociedade civil com o Estado. O diálogo, o confronto e o conflito têm sido os motores no processo da construção democrática. Ou seja, enquanto eu participo da política, né, a democracia ela faz o quê? Eu posso discordar, falar que eu discordo, discutir isso e tentar modificar. É essa a ideia, né? Segundo o texto, os movimentos sociais contribuem para o processo de construção democrática porque determina um papel do Estado nas transformações socioeconômicas, completamente fora do contexto. A gente não está falando necessariamente das socioeconômicas e não determina o papel do Estado, é a sociedade civil em si, né? Aumentam o clima de tensão social na sociedade civil. Não. Pressionam o Estado para o atendimento das demandas da sociedade. Exatamente. Certo? A C é isso. Então eu tenho muita gente sem habitação.
junta-se essas pessoas vão brigar para fazer com que o Estado faça valer o direito constitucional à habitação, certo? À terra, ou a função social da terra. Aí você tem os movimentos de habitação, movimentos sem terra, ou você tem o movimento do passe livre, que é, então, pelo direito de ir e vir, porque eu pago pelo ônibus ou não, e você tem um movimento que hoje é nacional, né? Teve ações em Florianópolis, em Recife, ou seja, eu quero fazer valer. E aí as duas outras, apenas para leitura, privilegiam determinadas parcelas da sociedade em detrimento das demais, a ideia não é essa, a ideia é a participação política, propiciam a adoção de valores éticos pelos órgãos de Estado. Isso aí seria uma resposta moralista, no sentido de eles só existem ali para dizer que o deputado tem que seguir determinada coisa, e não é isso, eles estão ali reivindicando os seus direitos, né? Além disso, a participação política se dá nas eleições quando você delega a alguém a sua representação no parlamento, certo? A sua representação no parlamento vai ser feita no nível do município por um vereador, ou por um deputado, ou por o que quer que seja, certo? Então a participação pode ser direta, uma participação que eu não coloquei, mas que é importante, eu falei do plebiscito que decidiu pela República. Mas a gente teve o plebiscito que decidiu sobre o desarmamento, a gente tem plebiscitos, é uma possibilidade da sociedade como um todo, a sociedade civil, ser consultada e participar da vida política. Aí, não lembro quem deu o exemplo dos Estados Unidos, aí é uma questão interessante das eleições nos Estados Unidos. Você não vai e vota no presidente. Nas últimas eleições presidenciais, salvo engano, eu posso estar errado no número de questões, mas além do voto no presidente, votou-se em 27 questões plebiscitárias, que iam desde permitido qual a idade para dirigir, ou as praças têm que ser concessões privadas ou têm que ser levadas pelo poder público, o sistema de saúde deve ser bancado pelo governo ou não. Você responde uma série de questões, isso vale como lei, porque afinal de contas todo mundo vota, é obrigado a votar, vai lá não é obrigado a votar, mas tem uma grande participação popular, né? Você vai, vota, e aí decide-se, não precisa deixar nas mãos dos deputados uma coisa que de repente é muito mais interessante que muito mais gente participe da resposta. Claro, fica claro aqui, ficou entendido a correção das perguntas também, isso é uma coisa que eu estou contextualizando na aula, né? Mas é bom que vocês digam isso, porque afinal de contas, apesar de toda a exposição, o que a gente quer aqui é mandar bem no Enem, certo? Então a gente precisa ir muito bem, tá? Tudo bem claro para vocês? Ótimo. Questão que também tem a ver com essa, questão 26. Tá? Questão 26, deixa eu procurar aqui na prova do ano passado. 26. Mais ou menos o mesmo tema, certo? Para vocês verem a atualidade dessa intersecção de matérias que a gente vai chamar de tecnologias das humanidades, né? São dois textos, curtos, claro, que senão não leria aqui grandes textos. Texto 1. A ação democrática consiste em todos tomarem parte do processo decisório sobre aquilo que terá consequência na vida de toda a coletividade. A mesma frase que eu coloquei no slide, dita de outra forma, só que aqui no livro Ética e Cidadania, né? Texto 2. É necessário que haja liberdade de expressão, fiscalização sobre órgãos governamentais e acesso por parte da população às informações trazidas a público pela imprensa. Partindo da perspectiva de democracia apresentada no texto 1, os meios de comunicação, de acordo com o texto 2, assumem um papel relevante na sociedade e aí, por que eles assumem? Primeira, orientarem os cidadãos na compra dos bens necessários à sobrevivência do bem-estar. Sempre de 5 questões, 2 são completamente descartáveis. Tá? Isso é uma coisa que funciona tanto para o Enem, quanto aqueles que prestam FUVEST, VUNESP, que costumam ter 5 alternativas, 2 geralmente são muito fora. Segunda, correta, fornecerem informações que fomentem o debate público na esfera pública. Certo? Aqui compete à mídia. A mídia precisa informar os cidadãos das questões que estão sendo debatidas para que haja clamor popular. Vejam o que vem acontecendo no debate do mensalão, nas células-tronco, na questão do aborto. O que fazia a mídia? Falava, está sendo discutido isso. Isso é importante que todos saibam. Olha, essa questão é fundamental para a nossa vida, porque isso se reflete nas nossas
possibilidades de decisão ou nas nossas penalidades, se isso não for aprovado e você quiser continuar fazendo, usar célula-tronco, você sabe que é bom, pode, não pode, alimento transgênico, certo? Pode ou não pode, né? Então, cabe a eles informar. Não opinar. Opinar tem que ser pessoal. E tem muito meio de comunicação que opina. A gente tem que saber diferenciar. Vocês estão no colegial, é fundamental, ou aqueles que já saíram do colegial, mas que vão prestar o Enem, vocês têm que saber diferenciar opinião de informação. Então a questão B, correta, os outros apresentar a versão oficial dos fatos. Não, para isso serve o governo e os órgãos oficiais de imprensa, certo? Propiciar o entretenimento, aspecto relevante para a conscientização política. Não, entretenimento é bom. Certo? Fazer as cruzadinhas, ler as historinhas em quadrinho, vale a pena, é bom, é gostoso, mas não informa e não adianta nada para a questão pública. Promover a unidade cultural por meio das transmissões esportivas. Bom, isso aqui é assim, promover a unidade cultural é uma bobagem. Serviu lá atrás para unir a nação, como eu mesmo disse, mas não é isso que compete na esfera pública aos meios de comunicação. Ficou clara essa correção também? A gente passa para como a gente decide os nossos representantes, a gente já está chegando a um momento da aula que podem vir diversas questões que a gente vai chegando ao final. A gente começou a aula com algum atraso e aí a gente vai tentar manter um horário bom, tanto para vocês quanto para quem está falando aqui. Afinal de contas, falar por esse tempo também não é brincadeira. Mas o slide seguinte, então, eu vou falar simplesmente de quem nos representa. Se a gente não consegue participar diretamente, e a gente deveria ter formas de participar diretamente, a gente pode participar indiretamente. A gente, então, tem um regime presidencialista no Brasil, a gente tem nos partidos políticos e no voto 2 instrumentos. Tá? O partido político deveria servir para quê? O partido político ele deveria diferenciar as ideologias e os programas de governo. Certo? Então, um partido A, por exemplo, quer a liberalização do Estado. O partido B quer a estatização das questões dos produtos sociais. Certo? Então, você tem essa diferença. A dicotomia nos Estados Unidos, apresentada pela colega que está assistindo aqui, ajuda nisso, né? Se fosse dicotômico. Mas a ideia é de que assim, cada partido tem um projeto de país. E as pessoas, ao se filiar àquele partido, deveriam, certo? Então, gostar daquele projeto e entram lá para isso. Certo? Quando você tem uma eleição majoritária, e é o caso dos cargos executivos, por mais que ele tenha um partido, uma coligação, você vota na pessoa. Tá? Quem está concorrendo à eleição é X ou Y. São aquelas pessoas que estão lá. Né? E você votou no Collor, no Fernando Henrique, no Lula, quem seja, né? Você vota naquela pessoa. Ela traz consigo um partido, ela tem que ser filiada, é obrigatório. Inclusive o jurista Dalmo Dallari, durante a Constituinte, ele se negou a votar por conta disso. Ele achava que qualquer um poderia se fazer representar, né? Independente de um partido. Mas a ideia do partido era que houvesse essa organização ideológica. Tá? E o voto, porque é onde você fala, eu quero este projeto, né? Eu quero aquele projeto. E aí você, a partir daí, vai transformar o país de acordo com aquele projeto que foi votado. Nas eleições majoritárias, então nas eleições para o executivo e na eleição para o senador, você vota na pessoa. A pessoa que tiver maioria de votos, ganha. A diferença é, para prefeito, governador, ou prefeita, governadora, presidente, agora presidenta, certo? Você precisa ter maioria de votos. Nem sempre foi assim, tá? Mas você precisa ter 50% mais um dos votos. Tá? Essa maioria não é uma maioria qualquer. Ela é uma maioria, ela tem que ser a maioria realmente da população. Há casos, quando não tinha segundo turno, da pessoa ganhar com menos do que isso. Isso podia vir a ser um problema, porque a maioria podia estar descontente com aquela pessoa. No Senado, não. No Senado você vota e o mais votado num determinado momento. A próxima eleição, daqui 2 anos, é um senador, o mais votado. Daqui 6 anos, serão 2 senadores, os mais votados. Eles entram. Se tiver 30%, se o primeiro tiver 17% e o segundo tiver 16%, ele ganha. Tá? O importante é que ele seja o mais votado. Já a eleição parlamentar ela é muito mais complicada e, por isso, de novo, ela deveria ser muito mais a gente deveria tomar um cuidado muito maior. Você não vota no candidato, você vota também no candidato. Você vota num partido.
Tanto que se você não quiser escolher candidato, você vai lá e digita a sigla do partido e vai o voto para o partido, para qualquer pessoa do partido. Se a gente se organizasse de uma forma em que os partidos carregassem ideologias muito bem desenhadas e concretas, certo? Seria simples assim, qualquer um ali dentro poderia entrar, independente de quem, do que foi. Então, mas não é assim, né? Alguns partidos no Brasil, eles não têm essa firmeza ideológica ou qualquer coisa assim. Então você vota no partido e no candidato. O partido consegue uma porcentagem, então por isso proporcional, né? Uma porcentagem das cadeiras no parlamento. E essa porcentagem vai ser colocada, quem vai para aquele lugar? Vão ser aqueles mais votados. Então, se um partido conseguiu 10 cadeiras, vão ser os 10 mais votados. Se um partido conseguiu 5, os 5 mais votados. Agora, se um sai, entra outro do partido no lugar, certo? Então, você tem que ter em conta que a votação é no partido. A questão foi votada a fidelidade partidária há um tempo atrás. Então, se aquele parlamentar muda de partido, aquela cadeira não é dele, é do partido. Isso gerou uma polêmica grande. Isso faz parte, inclusive, de uma proposta que devia ser muito mais debatida e muito mais levada a sério, que é a reforma política. Afinal de contas, a gente hoje tem muito pouca coisa a decidir. A gente podia decidir muito mais coisa. Mas, como eu disse, as leis são feitas de acordo com o momento histórico que a gente vive. Se vocês começarem a brigar por isso, se as coisas acontecerem, a gente muda as leis, a gente tem essa possibilidade. A história é escrita pelos homens, é feita pelos homens, certo? E a gente muda, as leis mudam ao correr da história. Então, a eleição no legislativo, ela é isso, ela é em escadinha. Você tem a votação no partido e depois no parlamentar. Isso é claro para vocês? Isso é tranquilo? Eu acho que aí isso é uma das coisas que levam a gente até a necessidade de escolher bem. Assim. Eu acho que isso é bom. Eu estou falando isso porque eu disse, a aula tem dois direcionamentos práticos. O primeiro é a prova, 2 e 3 de novembro, certo? 3 e 4, agora eu confundi, mas de qualquer maneira é agora comecinho de novembro. E você tem a questão, a gente vive um momento político, certo? Coisas estão sendo decididas e mais do que isso, a chance disso pautar a prova é imensa, certo? Então você tem a vida, você tem a prova, e você tem a vida de vocês também. Bom, vamos lá. Passar para o penúltimo slide, certo? Que eu vou falar do sufrágio. Nesse slide eu acho que a gente tem condição de responder 3 perguntas e aí reforçar isso que eu venho falando. Por quê? Quem vota é quem determina quem terá o poder, certo? Isso é simples assim. Agora, muita gente fala, não, eu não voto, eu não acho isso importante, eu acho que isso é qualquer coisa. Agora, tem muita gente que quer votar e que quer ser votado. Então, a hora que você delega essa responsabilidade, são essas pessoas que vão lá e vão votar. E se a gente pegar ao longo da história, aí eu vou aproveitar algumas questões, nem sempre votou todo mundo, certo? Você tem momentos em que alguma comunidade é proibida de votar. Porque aquelas pessoas, se votarem, vão dar poder a pessoas que vão modificar o país. E as elites podem não querer isso, certo? Então isso vai construir. Será que logo após, a nossa república é logo após a abolição da escravidão. Os escravos votavam logo em seguida, na primeira república brasileira? Não votavam, certo? Você tinha o sufrágio, dependia do quê? Dependia da renda, dependia da posse de terras. Porque se todos aqueles ex-escravos votassem, provavelmente quem ficaria no poder seria alguém próximo da maioria. E eram muito mais escravos do que pessoas livres, né? Então você condiciona, não vota. Houve um momento em que só votavam os homens, porque achava-se que as mulheres, votando, só expressariam a vontade do marido, porque o marido era o homem público e a mulher não. A mulher precisava cuidar da casa, lavar roupa, fazer comida, certo? Mudou, as mulheres votam, e votam diferente dos maridos, que bom, votam com suas próprias consciências, certo? E aí você tem uma transformação também. Será que era interessante você não colocar mulheres na política? Aos homens interessava, era uma pessoa a menos para competir. Então, a quem interessa falar que a política não serve para nada, a quem interessa falar que não precisa votar, que é tudo igual? Aqueles que hoje não querem que as outras pessoas decidam para quem esteja no poder, certo? Então, a responsabilidade do voto passa por aí. O sufrágio universal conquistado com a Constituição de 1988 parte desse princípio. Todo mundo é responsável pelas decisões que toma. E tem que saber disso.
Então, quando tem alguém que eu não gosto no poder, eu sou responsável por isso também, certo? Vamos pegar as questões que são pertinentes a isso. São as questões 17, 18 e 20 do Enem do ano passado. Vou fazer na ordem as questões. Questão 17, vamos lá. Começa, então, com uma lei, certo? A Constituição da Política Imperial de 1824, que inclusive alguém aí citou essa Constituição, né, de 1824. Questão 17, artigo 92. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. 1. Os menores de 25 anos, nos quais não se compreendam os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados e clérigos de ordens sacras. Ou seja, você limita as pessoas que podem votar. Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Os que não tiverem renda líquida anual, não tiverem de renda líquida anual, 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então você limita pela renda, limita pela formação, limita pela posição que ocupa, então, ali na igreja, certo? A legislação espelha os conflitos políticos e sociais daquele contexto histórico, do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito a voto dos cidadãos brasileiros com o objetivo de garantir o quê? O fim da inspiração liberal sobre a política brasileira? Não. A ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres. Quem será que ganhava tudo isso? 100 mil? A gente pode pensar em reais, mas em réis, em qualquer coisa, a não ser no período Sarney, em que tinham muitos zeros e isso não valia muita coisa, pensar em 100 mil é muito, certo? Então não é qualquer um que vota. A concentração de poderes na região produtora de café. Não necessariamente, aqui a gente não está falando só dessa região e também não está falando, a E, pulando a D que está correta, a diminuição da interferência da Igreja Católica. Né, o controle do poder político vai ficar com quem? Com comerciantes e proprietários rurais. Aqueles que têm poder mesmo. Você tira os outros. Quem tem terra vai escolher quem manda, por consequência vai ser quem manda, quem faz as leis e vai determinar a lei para os outros, os que não mandam. Né? É isso. 18. Completamente analfabeto ou quase sem assistência médica, não lendo jornais nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam, em grande parte, da nossa organização econômica rural. Vitor Nunes Leal, Coronelismo Inchado e o Voto. Aqui está Alfa Ômega, 78, mas foi reeditado pela Companhia das Letras pela importância política hoje. Reeditado mês passado, tá? Depois de muitos anos fora. O coronelismo, fenômeno político da Primeira República, ou seja, 1889 a 1930, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, essa prática estava vinculada a uma estrutura social. Aí começa o A de novo, né? Igualitária. Necessariamente não é igualitária, né? Com um nível satisfatório de distribuição de renda. Estagnada, com relativa harmonia entre classes. Você está na própria questão, você fala que tem o coronel e a pessoa que obedece. Então já não é, né, não há essa harmonia. Um manda e o outro obedece. Tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos. Não, aqui a gente fugiu do tema, certo? Então é uma daquelas questões das 5 que você descarta. Ditatorial, perturbada por um constante clima de agressão mantido pelo exército e polícia. Bom, isso aqui, nada do que está na questão, na resposta, existe na questão. Então essa é a segunda daquelas duas que eu digo que sempre dá para descartar. E aí, agrária, ou seja, né, porque o coronel ele tem a posse das terras, marcada pela concentração da terra e poder político local e regional. Certo? É aqui que a coisa vai se segurar. E, bom, para aqueles que estão lendo os livros aí para os vestibulares e Enem, eu recomendo o Jorge Amado. Sobre o coronelismo, ele fala muita coisa. Por último, aí falando da nossa Constituição atual, tem uma tabela na questão 20. A análise da tabela permite identificar um intervalo de tempo no qual a alteração na proporção de eleitores inscritos resultou de uma luta histórica de setores da sociedade brasileira. O intervalo de tempo e a conquista estão associados respectivamente em... Você vê que só alterou quando, né? A parcela do eleitorado em relação à população
você já podia descartar necessariamente qualquer coisa que fosse antes de 1970, pela própria tabela. Então, não são os ex-escravos brigando, né? Não é o fim do voto secreto, né? E também não tem essa coisa do voto secreto dá mais uma aula por aqui, mas o voto das mulheres foi alguma coisa importante? Foi, importantíssimo, mas vocês veem que o impacto não é tão grande de acordo com a tabela. O fim do voto obrigatório. Quando foi o fim do voto obrigatório? Não teve, certo? Então isso aqui, bobagem. Então o direito do voto para os analfabetos, 1980 e 1996, questão E, certo, correta. Aí alguém vai falar assim, poxa, mas o cara é analfabeto e pode votar? Por que que pode, por que que não pode? Né? A gente podia, qualquer um aqui, independente de saber ler, escrever, sabe o que acontece com a própria vida. Certo? Então sabe opinar sobre a própria vida. E essa foi a decisão tomada pelos deputados da Assembleia Constituinte, que vigiu entre 86 e 88. Certo? Então aí, qualquer decisão, a gente vota, qualquer decisão que implique na vida dos outros é política, e a vida política interfere em todas as minhas decisões, na minha vida, certo? Quanto eu pago no ônibus, no cafezinho, o jeito que eu consigo para viajar, ou o direito à moradia, educação, saúde, ou qualquer outra coisa, certo? Então, qualquer um é pleno de direitos. Hoje em dia, o sufrágio vale, o que a gente chama de sufrágio universal, qualquer pessoa, então, a partir dos 16 anos de idade, pode votar, é obrigatório votar entre 18 e 60, os maiores de 60 que quiserem votar, ou os entre 16 e 18 que quiserem votar, podem, não são obrigados, mas podem participar. Quem está excluído disso? As crianças, né? Crianças e os pré-adolescentes, para colocar em uma categoria, mas a ideia é de que eles não conhecem tão bem o mundo, as regras, aquela história da construção da moral e das leis, então eles não participariam, né? Eles ainda estão compreendendo o mundo em que vivem. Aí a gente podem ter daqui a pouco um movimento de pré-adolescentes, em vez de baixar a maioridade penal, que quer baixar a idade eleitoral. E aí acontece um movimento e muda, isso é passível de mudança também, certo? Tá claro isso para vocês? As respostas, vocês entenderam por que as respostas foram essas? Isso ficou claro para vocês? Porque, tendo isso, eu coloco um slide de fechamento, e aí a gente só passa pelos principais pontos, assim, da importância do conhecimento disso, né? E a importância, inclusive, da entrada da sociologia e filosofia no currículo e da construção disso, né? Da política enquanto aula, né? Essas aulas. Então, a importância de saber quem faz o quê, o que é o legislativo, o que é o executivo, o que é o judiciário, a quem eu reclamo, a quem eu posso reclamar, o que eu posso fazer. Então, eu tenho que saber, pro vestibular, pro Enem e para a vida, quem é responsável por cada ação. Isso é uma primeira coisa. Uma segunda coisa, a importância de sermos uma república, a ideia da participação de cada um nas decisões. Então, todas as leis que existem, posso não ter sido eu que discuti, eu que acordei, mas elas são acordadas na minha sociedade, eu tenho possibilidade de alterá-las, elas são combinadas, elas não são despóticas. A gente não vive num estado em que as leis são obrigatórias e simplesmente são colocadas para a gente. Além disso, a divisão dos poderes para você também não permitir que haja um poder despótico, né? Um poder totalitário, uma pessoa que manda e eu simplesmente obedeço sem saber por quê. A importância de legislar, então a ideia de legislativo não é simplesmente criar leis, mas é então trazer todo o debate das diferenças que a política permite, né? E aí você tem as minorias podendo opinar, você tem o ecologista e o produtor rural mais ostensivo, né? A bancada ruralista, eles brigaram, né? Você tem a bancada que prega uma religião, outra, e como é que eles vão brigar por isso. Você tem as pessoas que lutam por um Estado mínimo, as pessoas por um Estado maior, as pessoas que brigam para diversas coisas. O parlamento é a representação das diferenças e é onde é permitido essa política, certo? Então, legislar, então, esse debate é a arte bonito até, mas a arte da política, a possibilidade da prática da política, certo? A construção das leis e a fiscalização do executivo, ou seja, se tudo aquilo que foi proposto está sendo feito, se ninguém está roubando, é prerrogativa mesmo
apesar da polícia investigar, o legislativo pode abrir CPI, CPMI, para ver se o executivo está fazendo direito, etc. E a importância do voto, afinal de contas é isso, eu decido, né, todo esse desenho, eu decido o Código Penal. O Sarney agora vai ter eleição para senador, ele tem proposto, e tem um grande debate na mídia, isso pode ser fruto de discussão no Enem, ele está reformulando todo o Código Penal. Tá? Então isso saiu nos jornais neste domingo, tem artigo do Reale Júnior, tem artigo de alguns outros juristas, isso foi matéria do Valor Econômico do Estado de São Paulo, de um monte de coisas, porque ele está reorganizando o Código Penal e, ao que parece, está se propondo a sair do Senado quando isso estiver pronto. Né? Assim, a ideia de que isso é uma missão que ele está trazendo, e ali tem questões, por exemplo, e eu falo com alguma propriedade porque eu conheço algum pessoal de redação que estava envolvido com essa questão legislativa. Então você tem que assédio a mamífero marinho, como é que chama isso? Cetáceo. Então, assédio a cetáceos tem 4 anos de prisão. E se o cetáceo for um cetáceo menor, ou seja, um golfinho, isso pode ser ampliado para 8 anos. Enquanto, de repente, um roubo, um assassinato, não tem tanta punição. Pode ser 2 anos, 6 meses de cadeia. Agora, cuidado com o que vocês fazem com golfinhos, certo? Porque isso pode vir a ser um problema se vocês ficarem 8 anos na prisão. Então, para ver a minúcia das leis e o que a gente pode participar, né? Porque, afinal de contas, tudo isso está sendo decidido por pessoas que existem, que têm seu voto, certo? Ou o voto de alguém, e é esse voto que está em questão aqui. É isso que constrói o Estado. Por último, em destaque, eu coloquei as mudanças na história do Brasil. Afinal de contas, nós fazemos a história do país, certo? Vocês fazerem um Enem e talvez entrarem numa federal, uma federal boa, vocês terem a possibilidade de entrar por um sistema que é um sistema que, com o tempo, vai virar seriado e não com um vestibular que é pontual, e aí você tem essa possibilidade, foi uma decisão histórica, uma decisão de uma pessoa ou de um grupo de pessoas, de forças políticas. Se a gente concorda ou discorda, está aí a história para mudar isso ou para que isso permaneça. O que eu espero é que vocês vão muito bem na prova, certo? O que eu espero é que as questões de sociologia, história ou de pensamento político como um todo tenham sido resolvidas para que vocês mandem bem no Enem, certo? E sigam aí suas vidas, suas carreiras. E se sobrou alguma questão, eu dou um espaço de tempo, eu respondo e estou aqui à disposição de vocês. Obrigado.